Nacional, nosso colunista Breno Galante, ao vivo com a gente nesta terça-feira. O que é que você está pensando dessa zaga do Atlético? Tendo em vista, Breno, que a gente, pelo menos parece, tô com essa sensação do Matheus, de que a disputa segue em aberto e eles estão meio que nivelados nas atuações até aqui em 2024. Tô errado? Um abraço para você, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Pedro, boa tarde, Matheus, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa. Olha, eu acho que a disputa está em aberto para uma vaga, porque o Gemerson é titular absoluto do Filipão desde o ano passado, né? O Gemerson com muita moral com o Filipão, mesmo passando por momentos complicados, depois que fez aquele gol contra o Cruzeiro, que a torcida caiu de pau em cima do Gemerson, o Filipão o tempo todo do lado do Gemerson, dando moral a ele. Então uma vaga pra mim, ela é do Gemerson. Agora, o Lemos tinha começado muito bem o campeonato, né? Com 2 gols em 3 jogos, como o Matheus disse, fazendo boas atuações, e aí de repente a lesão, né, contra o Cruzeiro, já são 5 jogos fora. Aí você tem o Igor Rabelo assumindo essa condição. O Igor Rabelo joga 3 jogos e aí tem a lesão contra o Itabirito. Aí vem o Fux, e o Fux também já tá completando aí 3 jogos. Realmente, parece que esse companheiro de zaga do Gemerson tá em aberto. Agora, vai ser, eu acho que mais essa questão física. Eu acho que agora o Filipão colocou o Fux. Na minha opinião, eu não acho que ele vá tirar o Fux para colocar o Lemos. O Lemos tem 5 jogos que não participa, né? É um bom tempo. Então eu acho que ele vai dar prosseguimento, até porque o Fux, no meu ponto de vista, ele não tá abaixo do que se espera. Ele precisa de uma sequência de jogos. Ele não teve muito isso no Atlético, né? Por 2 vezes ele tentou ter uma sequência ano passado e as lesões o atrapalharam. Agora ele tá começando uma nova sequência. Eu acredito, como vocês disseram, que eles estão até no mesmo nível. Talvez se o Lemos poderia estar um pouquinho acima se não tivesse tido esse problema de lesão. Eu acho que o Filipão continuaria com Gemerson e Lemos. Pelo menos é o meu ponto de vista. Agora, de acordo com o momento atual, eu acho que o Filipão deve manter o Fux, né? E dar uma oportunidade a ele. Porque até quando o Filipão chegou no Atlético, os 2 primeiros jogos que o Fux tinha condição, ele manteve a zaga com Gemerson e Filipão. Isso lá atrás, em junho, no jogo contra o Fluminense e o Fortaleza. Ali ele já estava mostrando qual era a tendência dele para titularidade, né? Quem sabe, não dando prosseguimento, o Fux pode agarrar essa vaga aí. Eu acho que é por aí, ô Pedro. Ô Breno Galante, eu só posso te dizer uma coisa. Eu e você, sobre a zaga do Atlético, lemos da mesma forma. Nossa Senhora. Como é que é? Não ouvi. Diz o Repita. Ricardo Plotec. Repita. Que horror. A leitura que ele fez é a mesma minha, então nós lemos a zaga do Atlético do mesmo jeito. Ah, que bacana. Muito legal. Nossa Senhora. Muito bem. Excelente. Dito essa importante frase, eu queria perguntar pra você, Di, se você considera que o Bruno Fux já fez cara de mal, porque o Filipão falou que ele só ia ser Verdade. titular quando ele deixasse de ter cara de bonzinho. Eu acho que nesse momento ele não vai mexer na zaga. É Fux e Gemerson. É, Fux e Gemerson. A minha preferência é Lemos e Gemerson. Mas eu acho que ele não vai mexer. Mas também ele pode mexer, tá? Porque ele faz tudo ao contrário do que a gente fala. Então vai, que ele pode mexer. Mas eu acho que não. Acho que ele vai manter aí por uma questão física mesmo, né? Da volta. É um jogo que vai exigir muito fisicamente, né? Por ser o clássico, por ser o América é um time que tem velocidade na marcação, né? Então, assim, eu acho que não vai mexer, não. Ele vai deixar, pelo menos para essa partida, até que o Lemos tenha uma condição melhor, o próprio Igor Rabelo, né? Física. Porque uma coisa é você estar no departamento médico, né? E quando você sair dele, a questão do jogo, do ritmo e tudo mais. Mas a minha zaga preferida é Lemos e Gemerson. Lembrando, Daniel Seabra, que é decisão, né? O Atlético tem de ter o que há de melhor no elenco, no time disponível, claro, dentro de campo no sábado. É, o primeiro tempo da decisão, né? E se o Atlético, por exemplo, leva, sei lá, 2 gols aí, a zaga falha, a zaga tá indecisa e tal, aí vai pro segundo jogo, o América pode perder pela mesma diferença. Então, o América tem essa vantagem. É o primeiro tempo da decisão, jogo pegado, jogo complicado. Nesse momento tá tudo muito aberto. O Bruno Fux até deu entrevista pra gente semana passada, né? E aí eu perguntei pra ele,
E aí, o Fux, tem tudo aberto aí, ó. Quem fica com essas vagas aí? Ele falou, uma é minha, uma eu quero. Uma eu espero ficar com ela. Eu acho que nesse momento não tem como mexer, né? É um momento de decisão. Para mim, eu não vejo muita dúvida que Gemerson e Lemos vão formar a dupla de zaga titular do Atlético com o tempo, né? Já é uma dupla de zaga que já jogou ano passado, eu acho que vai acabar sendo a dupla de zaga titular. Mas nesse momento, com o Lemos voltando de contusão, acho complicado mexer num momento desse. Eu acho que é melhor. Agora, vai também, né? Não sei, eu tô falando teoricamente, né? Mas vai que o Filipão resolve voltar com o Lemos também, não sei. Eu acho que nesse momento não seria tão prudente mexer nessa parte fundamental aí do time do Atlético para essa primeira parte da decisão contra o América. E com relação à lateral direita, vocês veem que a disputa vai continuar aberta eternamente? Lembrando que ano passado já vinha aberta. Aliás, eu acho que até antes, viu, Seabra? Eu acho que na época Guga Mariano já era uma vaga aberta ali no time. Eu sinto que não. Você acha eu que sinto não, que o Mariano já é o titular escolhido pelo Filipão, tanto é que ele fez acho que 5 jogos seguidos nesse início de temporada. Acho que o Filipão vai manter o Mariano assim que ele tiver condições físicas, volta com ele para ficar. Mas o Zarate tá sempre entrando também, né? O Saravia. Zarate. Tá sempre entrando. Acho que aí por uma questão física do Mariano, por ter uma idade já mais avançada. Não por futebol em si. E o Saravia entra no segundo tempo. Sim. Raramente tem começado como titular. E eu acho também que o de confiança, né, do Luiz Felipe Scolari é o Mariano. E essa alternância ali entre os dois, a gente viu a temporada toda passada. Acho que isso não vai mudar. O Vitinho deve ter algumas chances lá, dependendo do jogo e tudo mais. Mas eu acho que essa alternância vai continuar. Quando o Mariano, a condição física não for melhor, o nível do jogo, né, exigir muito e tal, aí vai haver a troca que pra mim é natural. Eu lembro até do Breno Galante assustado com a quantidade de jogos que estava fazendo o Mariano, né? Pela idade que ele tem, não é, Breno? Você até chamou a atenção para isso recentemente. Pois é, Matheus, porque desde 2021 que a gente via uma alternância na lateral direita. Se você pegar os números do Mariano e do Guga em 2021-22, eles praticamente fizeram a mesma quantidade de jogos, porque um acabava entrando e substituindo o outro e vice-versa, né? A questão do Mariano sempre foi a questão física. Tecnicamente, ele é o titular preferido dos treinadores que passam por aqui, mas a questão física ela pesa. A gente lembra que essa temporada, o primeiro jogo contra o Patrocinense, o Mariano não estreou porque ele ficou em Belo Horizonte fazendo ainda um condicionamento físico e todo mundo já estava liberado para poder jogar o primeiro jogo, mas o Mariano ficou. E aí depois, como você disse, ele fez 5 jogos seguidos. Aí veio a lesão e também tinha tomado 3º cartão amarelo. E ano passado, eu me recordo numa coletiva do Filipão, ele falando, olha, essa sequência de jogos, a gente já sabe como lidar com os jogadores. Eles jogam 3, 4 jogos e a gente tem que tomar um cuidado especial. É o caso do Mariano. O Mariano jogou 5 jogos, teve a lesão. Eu acho que essa lateral direita do Atlético, nós vamos continuar nessa temporada vendo a mesma situação dos anos anteriores. Vai ser Mariano, Saravia, Mariano, dependendo do adversário, dependendo do número de jogos, da questão física do Mariano. É uma situação que incomoda muito o torcedor? Sim, incomoda. Porque hoje, para mim, é nítido. O nível da lateral esquerda é diferente da lateral direita. Lateral esquerda, você tem um jogador que é intocável, que tem uma regularidade que chama a atenção. E na lateral direita tem 2 jogadores que entram, mas ainda não suprem a necessidade que o torcedor acha para a lateral direita. 5h21. Estamos falando do Galo aqui em O Tempo Esportes. O Daniel lá na Floresta dizendo que o Lemos e o Fux serem reserva pro Gemerson equivale a Paulinho e Hulk comerem banco pro Vargas. E manda aqui brincadeira. A zaga titular dele, do Daniel, nosso ouvinte, é Lemos e Fux. Você pode participar também pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Agora. Sabe qual que é a impressão que eu tenho sobre essa disputa na zaga do Atlético desde o ano passado? É que todo mundo entra e entra bem. Não, na zaga. Todo mundo entra e entra bem quando alguém se machuca, quando toma cartão. Então o Felipão tá meio que assim, machucou fulano, entrou cicrano, vai ficar cicrano de titular até machucar.
Tá mais ou Até menos isso. machucar é bom, É, né? até machucar porque foi, Porque né? machucar, até tá tomar o entrando terceiro bem, não tá amarelo. dando chance pra quem tá É ficando verdade, no departamento médico. Eu, pra ser muito sincera, assim, eu acho que todos têm o mesmo nível. Houve uma época que o Igor Rabelo era insubstituível, né? Todo mundo falava, antes que foi bem antes da contusão. E no mesmo caso com o Lemos, né? Talvez o que, assim, né, você tem é o Bruno Fux, que foi mais o Gemerson em muitos momentos, outros momentos de muitas críticas, mas sempre mostrou muita personalidade nessa, né, nesse embate ali, né? O pessoal até brinca, né, que ele fica só rindo e tudo mais. Mas acho que eles têm o mesmo nível, mas um pouco mais, eu acho que Lemos e Gemerson. Eu acho que essa zaga, Lemos e Gemerson, tem a mais cara de Felipão. Eu também. O tipo Pode de ser, jogo que o pode Felipão ser, gosta. pode ser. Agora, legal é que mantém um alto nível, né? Sim, Como você falou, os caras vão entrando e vão mantendo o nível, vão entrando e vão mantendo o nível. E isso vai elevando ali o nível do sistema defensivo do Atlético, ou seja, várias opções aí pro Luiz Felipe Scolari até mudar um esquema, né? Ele não joga com 3 zagueiros, mas se ele precisasse, por exemplo, teria ali jogadores no mesmo nível. Né? Claro que o sistema defensivo não é só feito de zagueiros, né? E, inclusive o Everson foi um dos destaques do Atlético no ano passado, mas o Atlético terminou o Campeonato Brasileiro com a melhor defesa, com 32 gols sofridos. Boa, 5h23. Vamos falar um pouquinho do meio pra frente também, Matheus, porque da última vez que enfrentou o América foi que ele lançou o Alisson como novidade no time titular, né? E aí, pela circunstância, permanece na titularidade no jogo contra o Ipatinga e agora não sabemos o que vai acontecer com o Alisson para sábado. Exatamente, fica a grande pergunta no ar, porque diante do América, o Felipão quis mudar o esquema tático do Atlético, jogando com 3 atacantes. O Alisson, originalmente é chamado de meia atacante. Se você abrir o site do Atlético, vai estar lá escrito meia atacante. Mas ele jogou como um ponta direita diante do América e também diante do Ipatinga, né? E o Felipão, sendo muito cobrado pela torcida para colocar o Alisson, resolveu colocar diante do América. E foi bem o Alisson. E aí vem o jogo diante do Ipatinga, em que o Felipão teve de poupar 5 jogadores, sendo a dupla de ataque o Hulk e o Paulinho, que estavam pendurados. Quer dizer, o Alisson, ele foi titular diante do Ipatinga só porque esses jogadores foram poupados ou porque o Alisson de fato ganhou a titularidade, conquistou seu espaço entre os 11? É o que vamos saber nesse fim de semana diante do América, né? Breno Galante, quero te ouvir a respeito do garoto, do Alisson. Você ontem elogiou aqui alguns dos jogadores que enfrentaram o Ipatinga no sábado, né? Quero saber o que você pensa sobre uma possível continuidade do Alisson, de repente, no time titular. Ô Pedro, eu acho que o Alisson tem mostrado nesses jogos uma movimentação e um estilo de jogo que o torcedor atleticano quer. Aquele jogador que parte para cima do adversário, do 1 contra 1, que a todo momento quer cortar e bater pro gol. Era aquela situação de agressividade do atacante que o torcedor do Atlético estava esperando. Porque até então o ataque do Atlético, já falei aqui várias vezes, é um ataque que fica ali muito parado, né? Não tem muita movimentação. O Alisson trouxe isso pro Atlético. Ele vive um bom momento. Um momento de crescimento, inclusive, a cada jogo, mostrando personalidade. Eu, sinceramente, não mudaria. Eu deixaria o Alisson nesse time. A única dúvida que eu acho que o Felipão poderia ter, e eu tenho do que ele pode fazer, é a questão do que ele fez contra o América no jogo anterior, quando ele faz um meio de campo com um volante só, que ele usa o Batalha, ele puxa o Scarpa um pouco para trás para poder centralizar e fazer jogadas, e aí ele entra com o Alisson e com o Igor Gomes. E os dois tiveram que fazer a recomposição. Eu não sei se para um jogo decisivo, de semifinal, até porque naquele jogo não deu muito certo esse tipo de formação, se ele voltaria com o Otávio e montaria 2 volantes. Essa é a minha dúvida em relação ao estilo de jogo do Atlético para esse jogo contra o América. É um jogo que vale muita coisa, né? Que necessariamente não precisa ser definido num jogo, são 2 jogos, mas o Atlético precisa de pelo menos uma vitória. Agora, na questão de Alisson, Hulk e Paulinho, eu não mexeria, Pedro. Eu ficaria mais nessa dúvida aí de entrar ou não com 2 volantes. E você, Edmar Oliveira, Alisson seria titular no seu Atlético? Agora não. Nesse momento não. E aí, volta para os 2 volantes? Sim, 2 volantes e aí eu vou explicar por quê. O próprio Alisson falou depois do jogo contra o América, né, no clássico, que ele... Foi o jogo da cãibra, né?
É o jogo da cãibra, que a condição física dele ainda não dá a ele essa possibilidade mesmo, né, de aguentar 90 minutos ou, né, de começar como titular e tudo mais. E aí é uma opção, você pode começar com ele e colocar ele no segundo tempo. Aí você fala, foi melhor com ele no segundo tempo. Ok, então coloca ele no segundo tempo, né? Acho que é um jogo que vai valer muito, muito, muito a experiência, porque o América é um time com jogadores muito experientes, do lado do Atlético também, e é necessária uma questão também de jogo de cintura e tudo mais. O Alisson, eu falei aqui ontem, no último jogo que a gente fez junto, né, Pedro? Contra o Ipatinga, ele no início do jogo estava muito nervoso, né? Chegou a discutir com o árbitro 2 vezes, né? Com o árbitro chamando atenção e tudo mais. É da juventude, é do habituar ali, né? Do ter a experiência do que está acontecendo. Então eu acho um jogo. Você já pensou? Ele discute com o árbitro e é expulso de 5 minutos? Acabou, né? Então eu não entraria com ele neste momento. Neste momento, não. Boa. Antes desse jogo, Seabra, a gente estava junto lá no Atlético e América no Independência e falamos do contrário, né? Que no Ipatinga ele realmente foi um jogo um pouco mais nervoso no início, assim, dos garotos. Mas o Alisson naquele jogo contra o América começou cheio de personalidade, né? Inclusive era o principal jogador do Atlético naquele primeiro tempo confuso que o Galo fez contra o América, não? Eu também concordo. Eu nesse momento eu não tiraria ele não, pra mim ele seria titular. Eu vejo o Alisson hoje voando, ele inclusive saiu naquele jogo pra entrada do Vargas e a torcida vaiou e tal, mas foi uma questão de cãibra, né? Ela sentiu e tal, até aí tudo bem. Eu disse no momento, eu não tiraria ele de jeito nenhum nesse momento agora, mas aí depois veio a explicação, claro, então saiu porque sentiu cansaço, sentiu cãibra, tá tudo certo. Mas nesse momento o Alisson tá em alto astral, tá bem. Sabe, a questão também é que o Atlético tem um elenco, vamos dizer, o elenco principal, o elenco titular, o time titular do Atlético é um time de alto investimento, um time caro. Então, a gente fala, vai tirar quem pra entrar o garoto da base? Mas pra mim, se o garoto da base tá bem, tá voando, tá em alto astral, tá num momento bem legal e tá mostrando isso em campo, enquanto ele aguenta e aí a coisa vai, né, a parte física vai aos poucos se adequando, eu acho que tirar ele nesse momento é até um desprestígio ao garoto. Então, eu deixaria, tiraria alguém do meio, Igor Rabelo e tal, deixaria o Alisson em campo. Depois, se fosse o caso, claro, aí a substituição, segundo tempo, sentiu a parte física e tudo, mas pra mim ele é titular nesse momento. Muito bem, 5h29 aqui em O Tempo Esportes. Matheus Oliveira, as novidades não param por aí no Atlético, né? Não param por aí. Brian Palacios já está em Belo Horizonte, atacante colombiano de 21 anos, que o Atlético já acertou a contratação dele junto ao Atlético Nacional de Medellín, time colombiano. Chegou ao aeroporto de Confins pouco antes das 10 horas da manhã, depois de fazer uma peregrinação que vou te contar. Tô com dó do rapaz, deve estar morto de cansado. Medellín, Bogotá. Bogotá, Lima, Brasília, Brasília, Belo Horizonte. Está na capital mineira para passar por exames médicos e assinar contrato até o fim de 2027. Uma contratação de 3 milhões de dólares, investimento do Atlético, 15 milhões de reais. Brian Palacios, que pelo Atlético Nacional disputou 56 jogos, fez 4 gols e deu 3 assistências. Até o fim de 2027? 27. 21 anos. Que coisa, hein? Bom. Eu acho um contrato muito longo, mas aí envolve a questão financeira também, né? Você trazer um cara também para 27 tá aí. E aí, né? Aí isso dilui também, né? A parte financeira, então. Porque depois acho que fica, é mais por desse exemplo, jeito. igual o Vargas aí, ó. O Vargas tem contrato com o Atlético até o final deste ano. Deste ano. E mas está aí desde fim de 2020. E aí ele foi importante em 21, depois 23, 24, lá vai. Eu não sei. Eu acho que são contratos muito altos, muito longos. Para um jogador, Dylan Borreiro, por exemplo, a gente não sabe o que esperar dele. Aí faz um contrato tão longo assim. O Brian Palacios. Brian Palacios, Dylan Borreiro. Porque já foi. A circunstância é parecida. Alguém falou até aí hoje mais cedo na redação sobre isso. E aí eu acabei ficando com o nome do Dylan Borreiro na cabeça. Mas o Brian Palacios
Não sei o que esperar do jogador, então eu acho um contrato muito longo, mas enfim, o Atlético deve saber o que está fazendo, né? Nos últimos anos, Breno, o Atlético fez, né, algumas investidas aí no mercado sul-americano e eu diria que algumas delas até dividem a opinião da torcida. Como é que tá a sua expectativa em relação a voltar a esse tipo de investida e principalmente, né, sobre o que você está esperando aí sobre o Palácios? Ô Pedro, o Seabra lembrou aí do Dylan Borreiro, né? Porque ele chegou como uma joia colombiana, né? E pra mim ali foi o grande erro do Atlético, foi poder já elevar ele a uma joia sem antes ter entrado em campo. A pressão já começou e a expectativa do torcedor com o anúncio do jogador. Espero que o Atlético não cometa o mesmo erro com o Bryan Palacios. Na hora de anunciá-lo oficialmente, que não crie nenhum tipo de expectativa em um jogador que pra mim é uma aposta. Ele é uma aposta. Se você pegar os números dele no Atlético Nacional, não são números de te chamar a atenção, de você falar, olha, esse jogador estava desequilibrando lá. Não. E até procurei informação com pessoas que conhecem, que acompanham e não falam que ele não é, falam que ele não era, inclusive, o grande destaque do time lá. Então eu vejo assim. A questão do tempo de contrato, como o Seabra falou, é porque ele tem um perfil de jogador para SAF, né? 21 anos, um jogador que pode gerar um retorno financeiro, caso tenha boas atuações e possa ser vendido. Não vejo o Atlético contratando para imaginar uma carreira longa dele aqui, não vejo dessa maneira. Mas para mim é uma aposta, vamos ter que observar. Ele chega já com condição, assim que o nome tiver no bid, até de disputar essa reta final do Mineiro. Pode ser que não para esse jogo agora, mas até para o segundo jogo da semifinal ele já esteja em condições. Então a gente fica aí atento a essa situação e também atento ao mercado. O Atlético falou em 2 contratações, né? Ainda tem tempo? Bom, para a janela internacional ela fecha no dia 7 de março. Mas se for no mercado interno, você tem até o dia 19 de abril para contratar aqui dentro do Brasil. Se for jogador que está sem contrato, também mesmo depois dessa data do dia 7/3, pode chegar jogador. Então eu tô nessa expectativa, porque o presidente foi enfático. Nas 2 entrevistas que ele deu, ele disse de 2 a 3 jogadores. Um chegou. Quem sabe ainda dá tempo de trazer mais algum, né, Pedro? E a respeito de contratação, me chama a atenção o fato de essa, pelo menos a mim, parece que não condiz com o discurso que vinha sendo adotado pelo Atlético de trazer contratações pontuais de jogadores que teriam grande chance de ser até titular. É a famosa oportunidade de mercado, né? A não ser que alguém lá dentro conheça esse jogador mais do que a gente, né? Ah, o Siga, com certeza, né? Assim, com assim toda esperamos. A sinceridade do mundo, né? Não tem a menor condição de comentar sobre a contratação. Mas a gente não conhece o jogador, mas como o Breno lembrou ali, o chileno, o Garcês, um abraço para ele mesmo que acompanha e passou os números, aí são números. A gente não vai brigar com números, os números dele não são lá isso que eu tô dizendo, porque, né, a questão é ver em campo, como é que ele se adapta, né, ao futebol brasileiro, a forma de jogar do time do Luiz Felipe Scolari, né, qual é a principal característica, porque assim, o que foi me informado, que viriam 2 jogadores, inclusive um deles, e aí muito em relação as saídas que o Felipe teve, né, do time, que seria um brigador mesmo, ali mais pra frente, de velocidade, muito driblador, inclusive foi me dito que era melhor do que os que foram. Então esse aí eu não vi ainda. Esse aí eu não vi. Pode ser essa contratação aí que ainda tá faltando, né? Quem sabe nos surpreende, né? Quem é a nossa língua mais. Porque assim, eu realmente não posso avaliar, porque eu realmente não conheço. Muito bem, 5h35 aqui em O Tempo Esporte. Daqui a pouco a gente fala mais do Galo, Matheus Oliveira. Fechado. Muito bem, Breno Galante amanhã estará de volta aqui em O Tempo Esporte, não é isso, Breno? Um abraço. Isso aí, Pedro. Grande abraço a todos. Valeu.